Olá! Quando a gente mergulha no estudo da Bíblia, é comum encontrar os termos reino de Cristo e reino do Pai. E aí fica a pergunta, né? Será que são a mesma coisa? Ou, quem sabe, descrevem duas fases bem diferentes na história da redenção? Olha, a resposta para isso pode mudar completamente a forma como a gente enxerga tudo. Pois é, essa é a grande questão que a gente vai explorar aqui. Será que estamos falando de um único reino? Ou de uma transição, uma passagem fundamental entre dois reinos que são, na verdade, distintos? Entender essa diferença, gente, é absolutamente crucial para interpretar as escrituras da forma correta. Então, para começar, vamos focar no primeiro estágio, o reino de Cristo. E olha que interessante, a palavra-chave aqui talvez não seja paz, como muitos pensam. A palavra-chave é missão. Uma missão bem específica de conquista e de mediação. O reino de Cristo, sabe, ele tem esse caráter messiânico. O que isso quer dizer? Que ele reina com uma tarefa, com um propósito bem definido. E que tarefa é essa? Reinar até que um objetivo seja cumprido. E qual é o objetivo? A submissão total de todos os inimigos. Essa palavrinha até é a chave de tudo. Ela indica que esse reino é, por natureza, temporário. Ele tem um começo, um meio e um fim bem claro. E essa ideia não vem do nada, ela vem direto das Escrituras. O Salmo 110, que é super citado no Novo Testamento, é a base para tudo isso. A cena que ele pinta é muito clara. Cristo sentado à direita do Pai, com uma missão bem explícita: colocar seus adversários debaixo dos seus pés. Ou seja, o reinado dele é um ato de combate, de conquista. E entender isso já ajuda a gente a esclarecer um ponto que gera muita, mas muita confusão. Muita gente acha que o reino de Cristo é a mesma coisa que o milênio de Apocalipse, mas, na verdade, o milênio foi só uma fase dentro desse reino de conquista. Não foi o reinado inteiro. O reinado de Cristo foi algo muito mais abrangente. Ok, então se o reino de Cristo tinha um fim, uma data para acabar, quando foi que isso aconteceu? A análise bíblica e histórica aponta para um evento crucial que serviu como ponto de virada. Estamos falando da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Esse evento marcou o fim da missão. Dá para ver a transição de forma bem clara. Pensa assim, antes do ano 70, o reinado de Cristo estava em plena ação, subjugando os inimigos que estavam ligados à antiga aliança. Depois do ano 70, com a destruição do templo, essa missão de conquista foi cumprida. A vitória, naquele momento, estava completa. E os sinais dessa vitória não foram coisas abstratas, não. Foram eventos bem concretos. A queda de Jerusalém, o fim simbólico da antiga aliança com a destruição do seu centro e a anulação do poder que a lei tinha de condenar. Tudo isso foram as evidências de que os inimigos de Cristo tinham sido de fato derrotados. E é aqui que o apóstolo Paulo entra e nos dá a chave teológica para entender tudo isso. Ele fala de um fim, e esse fim acontece quando Cristo, depois de completar sua missão, entrega o reino a Deus o Pai. Mas, atenção, essa entrega não é uma desistência, uma abdicação. Pelo contrário, é a conclusão bem-sucedida da sua tarefa. É um famoso missão cumprida. Certo, a missão de Cristo foi concluída, o reino foi entregue. E agora, o que vem a seguir? Bem, agora a gente entra no que podemos chamar de reino da plenitude, o estado eterno, o reino do Pai. E a natureza desse reino é completamente diferente. Se o reino de Cristo era um reino de conflito, de conquista, o reino do Pai é um reino de paz, de tudo consumado. É eterno, é pleno e a sua principal característica é essa: não existem mais inimigos, não existe mais oposição. A guerra acabou. Simples assim. E qual é o propósito final disso tudo? É que o Filho também se sujeite ao Pai, para que, no fim, Deus seja tudo em todos. Essa frase é poderosa. Ela descreve uma unidade perfeita, um estado onde um mediador não é mais necessário. Por quê? Porque a reconciliação é total, é absoluta. O próprio Jesus nos dá uma imagem que é até poética, né? Uma imagem gloriosa desse estado final. Não se fala mais de campo de batalha. Agora é um lugar onde os justos resplandecerão como o sol. Percebe a mudança? A linguagem sai de conflito para ir para esplendor. Sai de sujeição e vai para resplandecimento. É outra realidade.
Bom, agora que a gente já viu essas duas fases, que tal colocar as diferenças lado a lado? Acho que assim a transição vai ficar ainda mais clara. Olha só essa tabela. Ela coloca tudo em perspectiva. Vamos passar pelos pontos principais. Na natureza, a gente sai de um reino que é mediador de conquista para um que é de plenitude, de consumação. E os inimigos? Eles deixam de estar em processo de derrota e passam a estar totalmente destruídos. E a função de Cristo? Muda de reinar até subjugar para entregar o reino. E o que marca essa transição fundamental? Aquele evento que a gente falou, o ano 70 depois de Cristo. Então, se a gente tivesse que resumir todo numa frase para cada reino, seria mais ou menos assim: o reino de Cristo, transitório, focado na conquista e na sujeição. Já o reino do Pai, eterno, de plenitude e de consumação. Ou seja, um é o meio, o outro é o fim. Um é o caminho para a vitória, o outro é a própria vitória, já em seu estado permanente. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Entender toda essa transição nos leva de volta àquele conceito final, Deus sendo tudo em todos. O que isso significa, de verdade? O que significa viver numa realidade onde toda a mediação já se completou e a comunhão com o divino é direta, é absoluta. É uma ideia, assim, muito profunda, que redefine o objetivo final de toda a história. Vale a pena pensar nisso.